Então, tá. Então, nós estávamos resolvendo uma equação diferencial dificílima, né? Cheia de idas e vindas, né? Então, vamos lá. Que é essa aqui. Bom, então, nós tínhamos parado aqui. Tá. Então, o que nós tínhamos visto? Nós tínhamos resolvido essa integral aqui, que é uma integral por partes, mas essa integral por partes, ela faz parte do quê? Desse processo aqui, né? Onde o V2 é 4/3, né? De quem? Da integral de x2 e na menos 2x dx. Ou seja, 4/3 de quem? De menos e na menos 2x de x ao quadrado. Aqui, vamos botar entre, fazer um colchete. Né? De quem? De x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 2 mais 1/4. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser menos 4/3 de e na menos 2x de x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 2 mais 1/4. Se eu multiplicar esse 4 aqui dentro, eu poderia ficar com o seguinte, vou botar menos 1/4, menos 1/3 de e na menos 2x, 4 que divide 2 dá 2x ao quadrado, 4 que divide 2 dá 2x, e 4 que divide 4 dá 1, né? Então, também é uma outra forma de reescrever. Então, aqui nós temos o V2. Então, agora nós temos todo mundo, né, que nós precisávamos. Nós temos o V1, nós temos o V2, e nós vamos, então, reescrever o YP. Então, vamos lá, retomando. Quem é o YP? O YP era V1E na menos x, mais V2E na 2x. Né? Era isso aqui que nós tínhamos. Então, vamos lá. O YP é quem? O V1. Vamos lá. O V1 é essa expressão aqui. Menos 4/3 de E na X, né? Vezes, vamos botar aqui, vezes X ao quadrado, menos 2x mais 2, vezes E na menos X. Mais o V2, o menos 1/3 de E na menos 2x, vezes 2x ao quadrado, mais 2x, mais 1, vezes E na 2x. Beleza. Então, tá. Então, agora vamos fazer a continha, né? Então, vai ficar o quê? Vamos colocar... aqui. Então, tá. Vamos continuar ali. Então, vai ficar o YP igual. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse E na X vezes esse E na menos X. O que vai acontecer? Né? Eu tenho E na terços, então meu YP vai ficar menos 4/3 de x ao quadrado menos 2x mais 2. O que vai acontecer agora aqui? A mesma coisa, né? Porque se eu tenho E na menos 2x vezes E na 2x, isso aqui vai ficar E na menos 2x mais 2x, isso aqui é E na zero, que é 1.
Então, vai ficar menos 1/3 de quem? De 2x ao quadrado. Que mais? Mais 2x mais 1. Olha só. Agora é juntar os semelhantes, né? Então, o YP vai ser quem? 4/3 menos 4/3 de x ao quadrado. Vamos botar aqui, né? Vamos botar assim. Menos 4/3 menos 1/3 de... Melhor, menos 2/3, né? De x ao quadrado, né? Mais menos 8/3, melhor, menos não, mais 8/3 menos 2/3 de x, né? Então, eu estou juntando, estou multiplicando. Agora, vamos para o último. Menos 8/3 menos 1/3, né? Então, tá. Então, meu YP vai ser quanto? Menos 2, menos 4. Menos 2 dá menos 6. Menos 6, que divide 3, dá menos 2, x ao quadrado. 8 menos 2 dá 6. 6 que divide 3, 2x. Menos 8 com menos 1 dá menos 9. Por 3, dá menos 3. E aqui, então, nós temos o nosso YP. Foi sofrido, foi difícil, né? Mas está aqui. E aí nós vamos ter, então, a solução final, né? Então, o que é a solução final? A solução final é o YH mais o YP. Então, o Y final é o YH. O YH era C1, né? Vou botar aqui. O YH era C1 e na menos x mais C2 e na 2x. Mais o YP. O YP é menos 2x mais 2x mais 2x menos 3. E essa, então, aqui está meu YP, melhor, meu YH, e aqui o meu YP, certo? E aí, então, essa é a solução, né, da equação diferencial. Né? Solução da equação não homogênea. Tá aqui, né? Essa aqui, letra C. Tá. Muito bom. Então, vamos repetir todo esse processo nessa equação aqui. Né? Então, é outro. Ali nós fizemos, então, aqui a atividade que tinha ficado da aula passada, né? Que foi, então, agora, nós resolvemos aqui, nós montamos o sistema e, a partir daqui, nós começamos a buscar a solução, o YP, e no buscar o YP, nós então, no final, né, na finaleira, descobrimos YP e escrevemos a solução final do problema, né? Como ele está pedindo aqui, a solução geral é... Tá, vamos lá. Então, vamos começar esse problema aqui do zero. Quando a gente começa esse problema do zero, então nós temos que ver o seguinte, nós temos uma equação não homogênea, então a minha solução é do tipo YH mais o YP. Então, a primeira parte, a primeira coisa a fazer é buscar a solução homogênea. Solução homogênea. O YH. Ela está ligada à parte homogênea. Então, a minha parte homogênea é o Y duas linhas menos o Y igual a zero. Isso, então, gera uma equação característica. Essa equação característica é m ao quadrado menos 1 igual a zero. Ou seja, m ao quadrado igual a 1 mais ou menos 1.
Dessa maneira, a minha solução homogênea é quem? C1 e na x mais C2 e na menos x. Então, descoberta a solução homogênea. De posse da solução homogênea, nós vamos ir para a solução, a parte não homogênea. Então, feita a solução homogênea, vamos para a parte não homogênea. Solução não homogênea. Então, a solução não homogênea é o YP. Para isso, nós vamos precisar montar o YP. O YP depende da solução homogênea. Então, no lugar do C, eu vou escrever V1 e na X. No lugar do C2, vai ficar V2 e na menos X. Então, nós precisamos determinar os parâmetros V1 e V2. Bom, para determinar os parâmetros V1 e V2, vamos escrever aqui o YP V1 e na X mais V2 e na menos X. Então, para determinar os parâmetros V1 e V2, nós temos que montar um sistema. Então, V1' e na X mais V2' e na menos X igual a 0. Conforme, então, foi dito lá anteriormente, então agora nós vamos ter o V1' vezes a derivada de E na X. Derivada de E na X é E na X. Mais V2' vezes a derivada de E na menos X, que vai ser menos 1 E na menos X. Igual a f de x. A minha f de x é essa aqui. 2x e na x. Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos reorganizar o sistema. V1' e na x. V2' e na menos x. Igual a 0. V1' e na x. Menos V2' e na menos x. Igual a 2x e na x. Aqui, claramente, eu acho que é mais fácil nós organizarmos, né, por substituição. Mas eu vou continuar resolvendo por Cramer. Tá? Então, aqui o E na x é na x, E na menos x menos E na menos x. O V1', o V2'. E aqui 0 e 2x e na x. Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é obter o delta, né? Então, se eu for resolver por Cramer, né, eu sei que o V1' vai ser quem? Vai ser o delta V1' sobre o delta. O V2' vai ser o delta V2' por delta. Ok. Então tá. Então vai ser quem o delta? O delta vai ser o determinante de E na x, E na menos x, menos E na menos x. Então tá. Então vai ficar E na x vezes menos E na menos x, diagonal principal, menos a diagonal secundária. E na x vezes E na x. Tá. O que vai acontecer aqui? Né? E na menos x. Vai ficar menos, né? E na x menos x. Né? X menos x. Menos E na x menos x. X menos x é 0. Então, vai ficar menos 1, e isso aqui é menos 2. Então, o delta é menos 2. Tá, agora eu vou fazer o delta V1'. Então, delta V1'. No lugar da coluna do V1, eu vou substituir pela coluna resposta, ou seja, 0 e 2x é 2x e na x. E aqui vai ficar E na menos x, menos E na menos x. Então, vai ficar como? Diagonal principal, 0 vezes menos E na menos x.
menos 2x e na x vezes e na menos x. Então, vai ficar como? Bom, a primeira parcela é nula. A segunda parcela vai ficar quanto? Vai ficar 2x e na x menos x. Ou seja, 2x. Né? Então, o meu V1', que é o delta V1' dividido por delta, vai ser quanto? Vai ser 2x dividido por menos 2. E isso é menos x. Então, quer dizer que o meu V1 é a integral de menos x. Ou seja, menos x ao quadrado sobre 2. Nem sempre a gente vai ter que cair umas integrais horrorosas, né? Tá. Descobrimos quanto vale o V1. Vamos descobrir quanto vale o 2. Então, vamos fazer o delta V2'. Então, mantemos a primeira coluna, E na x e E na x. E a segunda coluna vai ficar 0 e 2x é na x. Então, 0. Então, nós mantemos. Mantemos a primeira coluna, então vai ficar E na x vezes 2x E na x, então, ou seja, diagonal principal, menos 0 vezes, melhor, E na 2x vezes 0. E na x vezes 0. Então, vai ficar como? Né? Fale. Pode voltar um pouquinho no outro slide. Fale. Ali no 2x, no delta V1, não teria que ser menos 2x? Ah, é verdade. Isso é verdade, né? Ó, o professor aqui comendo mosca. É isso aí. Obrigado. Menos e mais. Ó, isso aí. Obrigado. Aqui e aqui. Isso aí. Valeu. Tá. Então, aqui ficou 2x e na x mais x, 2x. Muito bom. Bom, claro que nem... acho que a gente não vai escapar das integrais por partes aqui. Enfim, então vamos lá. Né? Então, vamos lá. O meu V2' vai ficar o delta V2' dividido pelo delta. Então, isso aqui vai ser o 2x e na 2x. Ah, não, mas peraí, professor, mas aqui é... Não, tá certo. Dividido por o delta, que é menos 2. Ou seja, menos x e na 2x. Então, para chegar no V2, aí aqui nós vamos ter, sim, a nossa amiguinha integral por partes. Tá. Então, tá. Então, para fazer uma integral por partes, vamos lá. A gente sabe que eu vou ter que ter um U. Vai ser o x, pelo menos essa aqui é uma integral por partes rápida. Dx. O meu dv é igual a e na 2x dx. Ou seja, o v é integral de e na 2x dx. 1/2 de e na 2x. E aí, portanto, né, nós podemos, então, vamos concluir aqui. O meu V2 vai ser menos U vezes V, então, x sobre 2 e na 2x, menos integral de 1/2, 1/2 da integral de e na 2x dx. E aí nós temos que o V2 é menos x sobre 2 e na 2x, menos com menos dá mais 1/2, vezes 1/2 de e na 2x. Ou seja, menos x sobre 2, e na 2x.
mais 1/4 e na 2x. Muito bom. Então, descobrimos já quanto vale o V1 e quanto vale o V2. Então, vou botar mais papel aqui. Mais 2, eu acho. Tá. Então, tá. Então, já vimos quanto vale o V1 e quanto vale o V2. Então, vamos retomar. Então, o YP é V1E. Vamos botar como a gente definiu o YP. V1E na X. Mais V2 E na menos X. Então, o YP é V1. O V1 é x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2 E na X. Mais o V2. O V2, né? Eu posso colocar em evidência esse E na 2x, e eu vou ficar com menos x sobre 2 mais 1/4. Então, eu vou ficar com menos x sobre 2 mais 1/4. Tá? Menos x sobre 2 mais 1/4, vezes E na menos... vezes 2x, E na 2x, né? Vezes E na 2x. Vezes E na menos x. Então, o meu YP vai ser x ao quadrado sobre 2, E na x, mais menos x sobre 2, mais 1/4 de E na x. Né? Se eu faço a continha ali, né? Eu faço E na 2x, vezes E na menos x, fica E na 2x menos x, fica E na x. Então, eu poderia até colocar em evidência, botar o E na x em evidência. Então, vai sobrar x ao quadrado sobre 2, menos x sobre 2, mais 1/4. Poderia ser assim também. Então, portanto, vamos reunir tudo, né? Então, vamos reunir, né? Então, retomando, então, agora vamos fazer a retomada. Retomada é o y igual ao YH mais o YP. Então, o meu y de x vai ser o YH, C1 E na x, mais C2 E na menos x. Mais o YP, que vai ser o E na x, de x ao quadrado sobre 2, menos x sobre 2, mais 1/4. Em algumas situações, né, algumas situações que podem surgir por aí, né, o que acontece? Podem aparecer essa parcela, essa parcela aqui pode se juntar com essa parcela aqui. Tá? E aí você vai ter o seguinte, o y de x igual a um C1 mais 1/4 de E na x, né? Então, porque você tem E na x vezes 1/4, mais C2, mais C2 de E na menos x, mais E na x, de x sobre 2, x ao quadrado sobre 2, menos x sobre 2. E aí alguém ainda pode dizer assim, bom, isso aqui é uma outra constante, né? Porque eu tenho uma constante mais 1/4. Então, essa constante mais 1/4 resulta numa nova constante, sei lá, um C3. Né? Então, aqui são apenas formas diferentes de você escrever o mesmo problema, tá? Aí a gente tem que estar ciente de que, às vezes, pode ser que
a forma como o problema foi escrito, a resposta, né, considerou que eu tenho aqui uma constante vezes e na x, e aqui eu tenho uma constante vezes e na x, né? E aí eu juntei as duas constantes e formou uma terceira constante, né? É uma forma de se pensar? É uma forma de se pensar, uma forma de poder escrever também, né? Então a gente tem que estar ciente que isso aqui também pode vir a acontecer, certo? Então resolvemos então mais um problema, começamos ele do zero, né? E chegamos à solução dele, né? Chegamos à solução que é o y igual a YH mais YP. Tá. Beleza. Vamos para mais um. Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui... queria um que fosse um pouquinho diferente. Esse aqui vai ficar... esse aqui é igual a esse aqui. Vamos botar um maior. Vamos para esse aqui. Vamos botar um circuito RLC com condições e todas as coisas que pedem, né? Tá. O que acontece aqui? Então, de novo, eu tenho um circuito RLC, né? Onde eu tenho um Q ao quadrado, ou melhor, eu tenho um Q duas linhas, mais o R. O R, a gente sabe que é 180 por L. O L é 20. Q. Mais 1 sobre o L, que é 20, vezes o C, que é 1 sobre 280. Então, aqui é o Q', vezes Q. Igual a E, né? A minha força eletromotriz é 10. Dividido isso por L. O L é 20. Então, o meu Q, duas linhas, mais 9Q, né? 180 por 20. E nós já tínhamos feito essa conta aqui, ela dava 14Q. E aqui dá 1,5. Ou 0,5, né? Então, tá. Então, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes. Muito bom. Então, para resolver esse problema, nós temos que o Q ele tem uma solução homogênea mais uma solução particular. Tá? Muito bom. Então, vamos determinar quem é a minha solução homogênea. Então, primeiramente, vamos para a parte homogênea. Né? O QH. Então, para isso, nós vamos pegar a equação homogênea. Então, a equação homogênea é o Q duas linhas, mais 9Q', mais 14Q igual a zero. Tá. Então, isso aqui vai resultar na equação característica. Que é m ao quadrado mais 9m mais 14 igual a h. Então, nós temos que resolver a equação característica, né? Então, m ao quadrado mais 9m mais 14 igual a zero, ou seja, m igual a menos 9 mais ou menos a raiz de 81 menos 4 vezes 14, né? Professor, aqui tem que fazer na calculadora. 4 vezes 14, isso dá 56. 81 menos 56 dá 25. Dividido por 2. Isso aqui dá menos 9, mais ou menos 5 dividido por 2. 9 mais 5 dá 14. Por 2 dá menos 7. 9 mais 4, aqui vai ficar menos 4. Por 2 dá menos 2. Ok. Então, nós temos o seguinte, que a minha Q homogênea em relação ao tempo é C1
E na menos 7t, mais C2E na menos 2t. Muito bom. Então, tá aqui a minha parte homogênea. Feito a parte homogênea, vamos para a parte não homogênea. Então, vamos pegar agora a parte não homogênea, que é o y, ou QP. Então, quem é o QP? O QP é V1E na menos 7t, mais V2E na menos 2t. Beleza? Então, nós temos que determinar os parâmetros V1 e V2. Para determinar os parâmetros V1 e V2, nós temos o seguinte sistema. V1' e na... Fale. Aquele menos 7 lá, não é menos 4. Você está falando desse menos 7 aqui? Aonde? Você está falando desse aqui? Da raiz ali, não tá aparecendo... É isso, só que lá em cima, a raiz. É menos 9 mais 5, né? Menos 9... Sim, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho menos 9 mais 5. Isso aqui dividido por 2. Menos 9 mais 5, isso aqui dá menos 4, né? Sobre 2, isso dá menos 2. A outra possibilidade é menos 9 sobre menos 9 menos 5 sobre 2. Menos 9 menos 5, isso dá menos 14 sobre 2. E aí ficou menos 7. Ah, beleza. Não, esqueci do 2 aí embaixo. Ah, tá, tranquilo. Tá? Tá. Mais V2' E na menos 2t igual a 0. E aqui, então, é o V1' vezes a derivada de E na menos 7. Então, vai ficar menos 7 E na menos 7t, mais V2' menos 2 E na menos 2t, igual a quem? Quem é que é aqui? Eu tenho 10 que divide 20, ou seja, 1/2. Tá, vamos reorganizar esse sistema. Então, se eu for reorganizar esse sistema, eu vou ficar com 7t e na menos 2t igual a 0. Menos 7 e na menos 7t menos 2 e na menos 2t igual a 1/2. Então, montando meu sistema matricial, meu modelo matricial, eu tenho e na menos 7t. Aqui eu tenho e na menos 2t e na menos 2t. V1', V2', igual a 0 e 1/2. Beleza, então tá. Então vamos calcular o primeiro determinante. E na menos 7, menos 7 e na menos 7, e na menos 2, e menos 2 e na menos 2. Então, vamos lá. A diagonal principal, e na menos 7t, vezes menos 2 e na menos 2t. Agora, vou ter menos 7 e na menos 7t, vezes e na menos 2t. Tá, então, o delta vai ficar quanto? Então, eu tenho e na menos 7t, vezes e na menos 2t. E sobrou e na menos 9t. Muito bom. E o outro vai ficar mais
né? Menos com menos dá mais. 7e na menos 9t. Que resulta, então, em 5e na menos 9t. Tá. Então, feito a primeira parte. Então, agora vamos para o ΔV1. O ΔV1', então, aqui nós vamos colocar 0 e 1/2. E na outra coluna vai ficar o e na menos 2t. E menos 2e na menos 2t. Fazendo o determinante, eu vou ficar com diagonal principal menos diagonal secundária. Ok. A primeira parcela é nula. Sobra, então, menos 1/2 e na menos 2t. Beleza. Então, o meu V1' é delta V1 sobre o delta. Ou seja, menos 1/2 de e na menos 2t dividido por quanto? Dividido por 5 e na menos 9t. Ou seja, vai ser... Vamos tratar primeiro das frações. Menos 1/2 vezes, né? 1 sobre 5, né? Ou seja, só tenho menos 1/2 dividido por 5. Vai ficar menos 1/2 vezes 1 sobre 5. De e na menos 2t menos 9, ou seja, mais 9t, né? Porque eu tenho uma divisão, então eu vou somar, eu vou subtrair os expoentes. Então, vou botar direitinho, menos 9t. Tá? Esse menos é porque eu tenho uma divisão, né? Divisão de potência de mesma base. Então, vai ficar menos 1/10 de e na... Se eu tenho aqui eu tenho menos 2t mais 9t. Então, vai ficar menos não, né, professor? Eu vou ter mais 7t. Muito bom. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ter o meu V1, que vai ser a integral de menos 1/10 de e na 7t dt. O meu V1 vai ser quem? Vai ser menos 1/10 de quem? De 1 sobre 7 e na 7t. Ou seja, menos 1 sobre 70 e na 7t. Ok. Então, determinamos o V1. Vamos para o V2. Então, mesma coisa. Delta V2 vai ser quem? Bom, então aqui vai ficar... Vai ficar o 0 e 1/2. Vai ficar o e na 2x, o e na menos 2t, e menos 2 e na menos 2t. Fazendo o determinante... Opa, professor, você está fazendo a mesma coisa. Exatamente, né? O professor está ficando maluco. Isso é o adiantado da hora, né? É o e na menos 7, 0 e 1/2. Então, vai ficar o e na menos 2t, menos 7t, vezes 1/2, menos 7e na menos 7t, vezes 0. Então, isso aqui vai ficar 1/2 de e na menos 7t. Beleza. Então, o meu V2' é igual a delta V2 sobre o delta. Então, ficou 1/2 de e na menos 7t dividido pelo delta. Onde é que está o delta? É 5 e na menos 9t. Então, 1/2 vezes 1/5
vezes E na menos 7t menos 9t. Ou seja, isso aqui vai ficar 1/10 de E na 2t. Então, se eu for fazer o V2, isso aqui vai ser a integral de 1/10 de E na 2t dt. Isso aqui dá 1/10 vezes 1/2 de E na 2t. É bonito. E isso aqui, então, vai ficar 1 sobre 20 E na 2t. Então, já temos o V1 e já temos o V2. Então, vamos voltar a... Então retomando. Quem é o YP? O YP que nós definimos é esse aqui. V1E na menos 7t mais V2E na menos 2t. Então tá. Então, YP vai ser quanto? O V1. O V1 é menos 1 sobre 70. E na 7t vezes E na menos 7t. Né? Então, esse foi o V1. O V2 foi 1 sobre 20 de E na 2t vezes E na menos 2t. O YP, então, vai ficar quanto? Menos 1 sobre 70. Então, que eu sei que E na 7t vezes E na menos 7t, isso aqui é E na 0, que é 1. Mais E na 2t vezes E na menos 2t, também é 1. Então, vai ficar mais 1 sobre 20. Bom, vamos somar isso. Isso aqui vai ficar quanto? Bom, eu vou botar 140, né? Eu poderia botar 1.400. Vou botar 140, porque 140 divide 70. Né? 140 dividido por 70 dá menos 2. 140 dividido por 20 dá mais 7. Então, isso aqui dá 5 sobre 140. Então, retomando ao problema inicial, né? Né? Onde eu tinha o YH mais o YP, então agora eu tenho o Y, eu tenho o YH e o YP. Então tá. Então retomando. Então, eu tenho o Q é igual ao QH mais ao QP. Então, o meu Q vai ser quanto? Vai ser o QH. C1E na menos 7T mais C2E na menos 2T. Mais o QP. O QP é 5 sobre 140. Então, essa expressão aqui é a minha solução geral. Ela simula, então, a quantidade, a carga no capacitor. Só que nós temos que reparar o seguinte, né? Ela é uma solução geral. Por que ela é uma solução geral? Porque eu não sei quem é o C1, não sei quem é o C2. Tem como determinar o C1 e o C2? Claro que tem como determinar C1 e C2. Então, vamos atrás da determinação de C1 e C2. Para isso, a gente vai ter que ver o seguinte. Admitindo que não haja carga inicial, então nós vamos ter que olhar para as condições. Então, nós temos condições, né? Então, nós temos condições. A primeira condição diz o seguinte, né? Ó, admitindo que não haja carga no capacitor. Então, a primeira condição está ali. Qual é a primeira condição? Inicialmente, Q0 é 0.
né? E a segunda condição, ela está aqui, que a corrente inicial, o que que é a corrente? É a derivada da carga, seja 1. Então, estas são as condições que o problema apresenta, né? Essas são as condições que o problema apresentou. Então, nós temos que usar essas condições para determinar quem é C1 e C2. Né? Primeira condição, que a carga inicial seja 0. E a segunda condição, que é o Q' de 0 seja 1. Bom, então se eu preciso do Q', eu vou ter que determinar o Q' de T, e vamos fazer isso o quanto antes. Menos 7C1 e na menos 7T, menos 2. Menos 2C2 e na menos 2T. Ok. Professor, Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira condição. Fale. tá, Pergunte. não sei se é só para mim, mas tá travando aqui, tá tudo travado. A voz do senhor tá travando e o quadro aqui também. Pode ser que tenha alguma instabilidade na rede, não sei se na minha ou na tua, né? Não sei em qual das duas. Tá? Mas, geralmente, as gravações, elas ficam boas, elas não aparecem as gravações, não aparecem esses probleminhas. Mas, fica Tá tranquilo, travando que mesmo. vai surgindo. Pode ser que seja a minha. Tá, vamos devagarinho. Essa aqui é a última finaleira, né? Ainda não dá tempo de fazer mais nada. Então, vamos pegar as duas condições aqui que eu tenho. Vou pegar a condição verde. Na condição verde, eu tenho o seguinte. Então, Q de 0 é igual a 0. Então, vai ficar 0 igual a C1 e na menos 7 vezes 0 e na menos 2 vezes 0. Isso implica em mais C2 igual. A próxima condição, né, o Q' de 0 é igual a 1. Então, vai ficar 1 igual a menos 7 C1 e na menos 7 vezes 0, mais, ou melhor, menos 2C2 e na menos 2 vezes 0. Isso implica em menos 7C1 menos 2C2 igual a 1. Então, eu vou ter um sisteminha. Então, nesse sistema final, nós vamos juntar as duas equações. O que eu não vou fazer por Kramer, porque o Kramer ele é bonzinho, mas nem tanto, né? Aqui eu acho que ele vai dar mais trabalho do que resolver por substituição. Então, se eu pensar que C1 é igual a menos C2 e jogo essa informação aqui embaixo, eu vou ficar com menos 7. C1 eu vou colocar menos C2 menos C2 igual a 1. Ou seja, eu vou ficar com 7C2 menos 2C2 igual a 1. Eu vou ficar com 5C2 igual a 1. Eu vou ficar com C2 igual a 1 quinto. Beleza. Então, se C2 é igual a 1 quinto, o meu C1 é menos 1 quinto. Então, a solução particular vai ficar o meu Q de T menos 1 quinto. 1 quinto de E na menos 7T, mais 1 quinto de E na menos 2T, mais
5 sobre 140. E essa aqui é a minha solução particular, a solução final. Né? Então, essa resposta aqui, às vezes pode aparecer, simule a corrente no capacitor. Então, essa aqui é a expressão que simula a corrente no capacitor. Né? Ela simula a corrente no capacitor. Então, só para finalizar, tem algumas coisas que é importante nós falarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no GeoGebra. Vamos sair um pouco daqui. Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui no GeoGebra. Ali. Bom, aqui é só y e x, né? Então, aqui vai ficar menos 1/5 de e na menos 7x mais 1/5 de e na menos 2x mais 5 sobre 140. Tá. Vamos ver aqui, né? Aqui tá... Vou botar, acho que... Então, vou botar aqui. Tá. Ó, aqui eu botei no zoom máximo. Então, repara, aqui eu fiz o gráfico, então a gente vê que ela começa, né, a corrente... Aqui está a minha carga, deixa eu só ver uma coisa. Não, mas tem uma coisa errada aqui, ainda bem que eu fiz o gráfico. Sim, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada, né, professor? Tem. E o gráfico mostrou para mim. Por que o gráfico mostrou para mim? Porque, se a gente olhar bem no gráfico, a condição inicial, né, no início, no tempo zero, esse gráfico tem que passar aqui. Não pode passar aqui. Então tem uma coisa que está errada. E eu já vi o que está errado. Já vi o que está errado, pois é. Ó, o que está errado? Que quando eu peguei o Q0, ó, quando eu peguei essa condição aqui, ó, a primeira condição, então eu vou botar C1, E na menos 7, mais C2, E na menos 2, mais 5 sobre 140. Faltou isso aqui. Isso aqui gera o quê? Gera o sistema C1 mais C2 igual a menos 5 sobre 140. Sim, faltou isso. Então, nós temos que refazer aqui. Né? Faltou aqui. Então, vamos lá. Sobre 140. Bom, aí aqui já não fica tão simples assim não, né? Aí já não é mais tão simples assim, não. Aí aqui, sim, eu vou fazer por escalonamento. O que acontece? Se eu multiplicar essa linha por menos 7, se eu multiplicar essa linha por mais 7, eu vou ficar com 7C1 mais 7C2. Se eu multiplico isso aqui por 7, vai ficar menos 5 sobre 20, né? Porque vai ficar menos 5 sobre 140 vezes 7. Então, isso aqui vai ficar menos 5 sobre 20. E aqui embaixo vai ficar menos 7C1 menos 2C2 igual a 1. Muito bom. Vamos somar. Quando eu somo tudo, isso aqui vai desaparecer o C1 e vai ficar 5 C2 igual a menos 5, né? Menos 5 sobre 20 mais 1. 5C2 vai ficar quanto? 20 menos 5
mais 20. Então, vai ficar 15 sobre 20. 5C2 vai ficar 15 sobre 20. Né? E eu posso, então, concluir, né? Aqui, né? Não foi dessa vez. E eu posso concluir, então, que o C2 é igual a 15 sobre 15 sobre 20 vezes 5, né? Porque o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, agora, eu posso ter C2. O que é o 15? O 15 é 5 vezes 3. O que é o 20? O 20 é 5 vezes 4 vezes 5. Então, eu posso simplificar esse com esse. E vai me sobrar 3 sobre 20. Então, meu C2 é 3 sobre 20. Muito bom. Então, agora, se o C2 é 3 sobre 20, eu vou ter C1 igual a 3 sobre 20 igual a menos 5 sobre 140. Então, meu C1 vai ficar menos 5 sobre 140, mais 3 sobre 20. Vamos somar as frações. Vai ficar menos 5. Isso aqui vai ficar 140 que divide 2, divide 20, dá 7, vezes 3, dá 21. Bom, isso aqui vai ficar 16 por 140. Se eu dividir isso aqui por 2, isso aqui dá 8 sobre 70. Dá para dividir mais uma vez. Isso aqui dá 4 por 35. Né? Então, meu C1 é 4 por 35 e o C2 é 3 por 20. Agora sim. Então a minha solução particular vai ser o Q de H. O C1, 4 por 35. E na menos 7. Mais o 3 sobre 20. E na menos 2t. Menos, né? Vou botar aqui. Menos, olha, mais, né? 5 sobre 140. Agora sim. Não é aqui de H, né? Aqui de T. Então, esta aqui é a solução, então, que simula, né? Solução particular. Então, ela simula. Ou seja, ela vai estar simulando a carga no capacitor. Então, ela simula a carga no capacitor. Então, agora sim, vamos ver o seguinte. Então, agora sim, vamos lá. Aqui. Era quanto? Era 4 sobre 35. E 3 sobre 20. 3 sobre 20. Ó, eu fiz alguma bobagem aqui ainda. Ó, ainda fiz alguma bobagem aqui. Bom, acho que vai adiantar da hora. Semana que vem eu vou corrigir isso. Hoje eu não vou corrigir. Claro, somei aqui. E quanto mais a gente quer terminar, mais a gente acha erro, né? Mais a gente faz erro, né? Ó, menos, né, professor? Passa mais, passa menos. Ó, menos. E aí dá 26. E aí não tem isso aqui, ó. Beleza, então vai ficar menos 26 sobre 140, ó. Agora sim. Tá. Uhum. Então tá, deixa eu só ver uma coisa. Menos 26. Vou fazer uma prova real aqui.
Agora sim. Já vou terminar. Deixa eu só fazer um gráfico. Aqui. Ó, agora sim, né? Aqui é menos 26 por 140. E deu certinho, ó, ali, ó. Tem que passar na condição inicial. Ó, a carga no tempo zero é zero. Então, o capacitor começou a carregar, ele começou a carregar, vai atingir um pico e vai descarregar, né? Só que tem um detalhe. Ele não vai ele não vai descarregar e, ó, vendo aqui, o que a equação diferencial mostra? O capacitor ele carregou, vai atingir o pico e depois ele vai tender à solução estacionária. Tá? Então, depois ele tende à solução estacionária. Certo? Bom, nós vamos continuar semana que vem, nós vamos fazer o outro exemplo. Por que eu vou fazer esses dois exemplos aqui ainda? Né, que eu acho que são bem importantes. Pelo seguinte, né? Não sei se eu já comentei com vocês, ou se vocês viram, acho que na videoaula da semana passada, eu comentava sobre a avaliação do semestre passado, que vai ser o mesmo modelo que a gente vai fazer esse semestre. Esse semestre nós vamos fazer o trabalho, né, do grau B, um trabalho,